Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulo Lira e venho falar hoje de Matitial 5, né? Fazendo uma revisão da aliança do nosso Abba, né? Desde Shemot, a Yalcha, Josué 1, Shemot 20 também, que é Êxodo. Estou fazendo uma revisão dos livros proféticos. Os livros proféticos são aqueles livros que falam do Mashiach. E você me pergunta por que você acredita no livro dos evangelhos? Porque os profetas falaram, os profetas anunciaram a vinda do Mashiach, os profetas prescreveram como viria o Mashiach, e um livro discursa outro livro. O livro dos profetas discursa o livro da Taná, que é os 5 livros sagrados. Os livros dos profetas discursa a revelação do Mashiach, que é no tempo de Yalcha. E o livro apostólico testemunham tanto quanto os livros apostólicos quanto os livros dos evangelhos testemunham o Mashiach. Então são 3 que testemunham a favor do Mashiach. São os livros das profecias, os livros dos evangelhos e os livros apostólicos, né? Também se encaixa com o livro da Revelação, que é o livro de Apocalipse. E hoje aqui venho ler o livro de Matitial, Matitial 5, Mateus 5, que fala da restauração, né, da Torá, que é os mandamentos, é aquele mandamento imutável, não são as 613 leis e não são 613 mandamentos, né, que é feita por ritual, por legislação. Eu falo da lei imutável, mandamento, que não é verdade, não é mandamento, é ditos, né? São palavras de avivamento, são palavras de preceitos, de ordenanças, né? Essa lei é imutável, são os 10 mandamentos, também conhecidos como os 10 ditos, né? Lembra o que foi dito, né? Yalcha sempre dizia isso. Lembra o que foi dito pelos antigos? Então essa lei imutável, ela é espiritual. Ela não tem nada a ver com as 613 leis. As 613 leis foram criadas para que os israelitas viessem a obedecer essa lei imutável, né? Para que não houvesse vestígio, pecado, de transgressão contra a lei imutável. As 613 leis foram feitas para proteger essa lei imutável que Ial, o nosso Abba, enviou os profetas e enviou Yalcha para restaurá-la, não através mais do meio jurídico e nem mais por meio de rituais, mas sim pelo Ruach Kadosh, por aqueles que se apegarem e que amarem essa palavra de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e de toda a sua sabedoria. Então vamos agora ler o livro de Matitial, Matitial 5, Mateus 5, que fala sobre essa lei imutável, né? A lei restaurada por Yalcha. Ele mesmo cumpriu essa lei espiritual e cumpriu também as leis de ritual, né? E as leis jurídicas, porque ele era, né? Quando ele veio à Terra, ele veio naquele povoado de Yalda, de Judá. Ele veio da tribo de Judá, né?
Aqui o povo brasileiro não costuma muito seguir as leis, né? Tem leis, várias leis, mas ninguém cumpre essas leis, né? Lá Yalcha tinha que cumprir, porque as leis eram rigorosas, né? Mas a lei que ele cumpria de coração, de temor e de amor, era a lei imutável. Os 10 mandamentos, os 10 ditos. Essa é a lei espiritual, é a lei de Yao. As 613 leis foram feitas para o povo, uma nação, não cair, né, em crimes, em transgressões, né, e para respeitar a lei imutável. E vendo ele as multidões, subiu ao monte. E quando se assentou, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele os ensinou, dizendo: Abençoados os pobres em Ruach, porque deles é o reino dos Chamaim. Bem-aventurados os que lamentam, porque serão consolados. Abençoados os mansos, porque herdarão a terra. Abençoados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Abençoados os piedosos, porque alcançarão clemência. Abençoados os limpos de coração, porque contemplarão Yao. Abençoados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Yao. Abençoados os que são perseguidos por causa da justiça, e deles é o reino dos Chamaim. Felizes são vocês, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vocês por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o seu galardão no Chamaim. Assim, perseguiram aos profetas que foram antes de vocês. Aqui está a chave, né? Perseguiram também os profetas, né? Por causa da restauração dessa Torá. A Torá, quando eu digo a Torá, é exclusivamente, né, a Torá dos 10 mandamentos, dos 10 títulos que o Abba enviou ao profeta Moshe, o homem santo, justo, o homem temente, que temeu ao Eterno, da mesma forma, né, que Yalcha temeu ao Abba. Moshe falou sobre Yalcha, que viria um profeta, né, que obedeceria a Yao, da mesma forma que Moshe também obedeceu, né? Mesmo assim, Moshe se irou, né, ao descer o monte Sinai, quando o povo se prostrava à idolatria, né? Yalcha, ele não vacilou em nada, ele foi fiel em tudo ao Abba dele, ao nosso Abba. Vocês são o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Quer dizer, se a gente não seguir essa Torá, esses mandamentos, esses preceitos, esses juízos que hoje eu te ordeno, ser pisado pelos homens, né? Os homens que vivem na transgressão, no pecado, aquele que vive pecando, transgredindo, ele tem raiva, né? Esse sentimento de obediência e submissão ao Abba, ao nosso Pai, que enviou seus profetas e o seu Filho para nos instruir e nos direcionar o caminho que devemos chegar até o Abba, até o nosso Pai. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem um vale, uma vela, e colocam debaixo de uma bacia.
mas no candelabro, e ela ilumina todos que estão na casa. Assim, brilhe a sua luz diante dos homens, de modo que vejam as suas boas obras e louvem a seu Abba, que está no Chamaim. Não pense, essa é outra chave do capítulo 5, né, de Matitial. Outra chave da restauração dessa aliança perpétua, dessa aliança imutável. E Yahweh disse que não veio fazer uma aliança, né, como fizeram com os antigos, né? Era por imposição, através das leis jurídicas, né? Dos rituais. Então, essa aliança, né, que Yahweh restaurou através de Yahusha, foi a aliança que não seria mais imposta, mas seria voluntária, por amor, por necessidade, para cessar as maldições, cessar a transgressão. E Yahusha viria, né, por amor e para mostrar amor e transmitir amor, e o seu povo reconheceria que ele é o verdadeiro amor. Então se entregaria essa Torá, né? E ele gravaria essa Torá nas mentes e no coração pela busca do seu povo, né? Pelo amor, pela necessidade que o povo tem de cessar a transgressão e a maldição, né? Tanto é que Yahusha veio restaurar, né, a saúde, a família, as contendas entre os irmãos, que hoje vemos muito, né? Contenda entre irmãos, né? Discórdia. Então Yahusha veio restaurar tudo isso. Essa é a restauração da Torá, né? O amor ao próximo e o amor ao Abba, ao nosso Abba. Não pense que eu vim anular a Torá dos profetas. Não vim para anular, mas para levá-lo ao pleno conhecimento. Aleluia. Porque em verdade eu vos digo para vocês, até que o Chamaim e a terra passem, jamais uma palavra passará da Torá, até que tudo seja conhecido. Aqueles que transgredirem um destes preceitos, por meio que seja, e assim o ensinar aos homens, será chamado o menor no reino do Chamaim. Aquele, porém, que os cumprir e os ensinar, será chamado grande no reino do Chamaim. Então esse ponto aqui, o versículo 19, também é uma outra chave. Se existe um preceito, se existe uma lei, então existe o reino do Chamaim, que é o reino de Yahweh, o Altíssimo. Pois eu digo para vocês que se a justiça não exceder a dos mestres da Torá e dos Parushim, de modo nenhum entrareis no reino do Chamaim. Ele quis dizer aqui que os mestres da Torá, eles eram mestres falsos, não cumpriam, eles invalidaram essa Torá, né? Invalidaram porque eles só fingiam que cumpriam, mas não cumpriam a Torá, né? Eles davam imposição pelas regras, né, pelos rituais, pelo meio jurídico, mas de coração estavam distantes da verdadeira, da Torá principal, que era a Torá dos 10 ditos, a Torá espiritual. Ouviste que foi dito aos antigos? Então ele está aqui, né, falando sobre a lei jurídica. Não assassinará, e quem assassinar será levado a juízo. Aqui ele está dizendo da lei jurídica, que existia a lei jurídica e existia um juiz, né? O juiz era o sumo sacerdote que julgava, né, conforme a lei que foi imposta para
a organização daquela sociedade para que a sociedade temesse e não cometesse o crime de homicídio. Então quem cometesse homicídio deveria também morrer, olho por olho, dente por dente. E assim eles obedeceriam à lei imutável, né? Aquela lei imutável, que é os 10 mandamentos, os 10 títulos. Assim eu digo para vocês que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão será levado a juízo. E quem chamar seu irmão inútil será réu do tribunal. E quem lhe chamar tolo será réu do fogo do lugar dos mortos. Então vemos aqui, ele citou a lei, né, antiga, né? A lei jurídica, e embaixo ele já colocou a lei espiritual. Ele restaurou a lei, né? Os antigos, né, tinha a lei jurídica. Não assassinarás. Quem assassinar será levado a juízo, né? Também seria morto. E aqui no versículo 22, ele impõe a lei espiritual. Aquele que já num pensamento, né, cometer algum pensamento mal ao seu irmão já está, né, já será chamado para ser réu, né, no lugar dos mortos. Então já será, ali haverá um tribunal, né, e vai julgar. E acredito que o julgamento é a própria consciência. Então aquele que já chama o seu irmão de tolo, né, palavras de derrota, de fracasso, que diminua a pessoa, já está aqui, diz o texto, que já está no tribunal, posto ao julgamento no dia dos mortos, no lugar dos mortos. Então aqui o texto é bem claro, no versículo 22, que se fala do preceito espiritual, que é do pensamento, da consciência. Por conseguinte, se estiveres apresentando a tua oferenda no altar, eu falei já sobre isso, no versículo 23, eu não posso ser... Vamos ler primeiro. Por conseguinte, se estiveres apresentando a tua oferenda no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferenda, e vai conciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem apresentar a tua oferenda. Quer dizer, esse versículo 23 e 24, eu não posso ser culpado por alguém ter alguma coisa contra mim. Contrário, já falei sobre isso, é o contrário. Se eu tiver alguma coisa contra o meu irmão, porque aí se alinha ao versículo, né, 21 e 22. Eu vou ser vítima. Se alguém tiver alguma coisa contra mim, eu serei vítima dele, da pessoa. Não serei culpado. Agora, se eu tiver alguma coisa contra o meu irmão, aí sim, eu serei culpado. Então, quer dizer, o versículo 24, ele tem que se alinhar ao versículo 22. Né? Então, acho que esse texto aqui foi contraditório e interpretaram de forma errônea, porque não se alinha ao versículo 22. Eu não posso ser culpado se alguém tem alguma coisa contra mim. Tem que ser ao contrário. Se tiver alguma coisa, algum pensamento maligno contra alguém, alguma malícia, alguma falsidade contra alguém, aí sim, a minha oferenda não será aceita. E a oferenda hoje é a oração. Não é aquela oferenda que muitos dizem que é um dinheiro, algum donativo. Não, é a oração. Sua oração não será aceita. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele,
para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao guarda e sejas lançado na prisão. Deveras te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ouviram que foi dito aos antigos? Então quer dizer, são os ditos, né? Não adulterarás. Aqui está falando também daquele dito, né? Aquele preceito. Assim eu te digo, para que vocês, que todo aquele que olhar para uma mulher com intenção maliciosa, já cometeu o adultério com ela em seu coração. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no lugar dos mortos. Quer dizer, ninguém vai ficar aí, né, agora ficar arrancando olho, perna para não pecar. Aqui quer dizer o texto que devemos resistir o mal, como Iausha resistiu o mal no deserto. Ele repreendeu o mal e resistiu o mal e venceu o mal. E ele arrancou, né, uma forma espiritual, aquela tentação que ele estava tendo e venceu. Então, pelo texto dizer que vamos, né, arrancar o olho, a perna, então não vamos aí agora arrancar olho, perna, cabeça para entrar no reino do Chamaim, né? Vamos usar a mente que hoje a forma é totalmente pelo Ruach Kadosh, né? Toda a palavra pelo Ruach Kadosh, pelo Espírito da palavra, pelo Espírito do Mashiach. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-te de ti. Convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no lugar dos mortos. Também foi dito: quem rejeitar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu digo para vocês que todo aquele que rejeitar sua mulher, a não ser por causa de imoralidade sexual, está induzindo-a a cometer adultério. Quem casar com a rejeitada, comete adultério. Também ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falsamente, mas cumprirá para com o Iau os teus juramentos. Quer dizer, não é falar o nome do Altíssimo em falsidade, né? Não falar o nome do Altíssimo em vão, ou mentiras, porque isso vai arrecadar maldição para si, né? Arrecadar transgressão, e a transgressão é pecado, e o pecado é a morte. Eu, porém, digo para vocês: de modo nenhum jureis, nem pelo Chamaim, porque é o trono de Iau, nem pela terra, porque é o estrato de seus pés, nem por Yaushalayim, porque é a cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um só cabelo branco ou preto. Seja, porém, o seu falar, mesmo que você não agrade a teu irmão, mas é a verdade. É sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno, do pensamento maligno, né? Ouviram o que foi dito? Olho por olho e dente por dente? Assim eu, porém, digo para vocês que não resistais o mal, mas ao qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe a outra. Bom, esse texto aqui que devemos oferecer, né? Eu li em outra parte das escrituras que ai daquele que tocar no ungido, né? Então, para você ver, mataram a Iausha e olha a consequência daquele povo, daquela nação que matou a Iausha, né? Foi uma consequência terrível. E até hoje nos atemoriza, né? Pelo castigo que houve naquela nação, né? Então tem que pensar duas vezes antes de tocar num dos ungidos de Israel.
tocar em um dos ungidos dos filhos de Israel. Quer dizer, quando eu falo dos filhos de Israel, eu falo do povo de Ial, daqueles que seguem e que buscam ele de todo o seu coração, de toda a sua sabedoria e de todo o seu entendimento. Ai daqueles que tocar em ungido. Melhor colocado uma corda no pescoço e ter jogado para o fundo do mar, seria melhor. Diz as escrituras: e ao que quiser te processar e tirar-te a túnica, deixa-lhe a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que te deseja que lhe emprestes. Ouviram o que foi dito? Amará o teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Agora vem a parte do amor ao próximo. A gente está falando da parte ao amor ao eterno, né? Ao Altíssimo. Agora vamos ao amor ao próximo. Eu, porém, digo para vocês: amai aos seus inimigos. Bendizei o que os maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que vos tornei filho do seu Abba que está nos chamaíns, que ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e faz chover sobre justos e não justos. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazeis os republicanos também o mesmo? E se saudardes somente os seus irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também o mesmo? Porque, conseguinte, sede vocês perfeito, como perfeito é seu Pai, o Abba, que está no Chamaim. Então, nesse texto aprendemos, né, a instrução que o nosso Abba enviou Yahshua, e Yahshua é totalmente Ruach Kadosh, é totalmente espiritual. Tudo que o homem fizer e plantar, vai semear ou boas obras, né? Ou mais obras, ou neste mundo ou no mundo vindouro. Pode ter certeza disso, meu irmão. E com esse vídeo e com essa instrução de Yahshua, o verdadeiro Mashiach, que é a palavra, é o pão vivo que desceu do céu, vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do conteúdo, né, dessa instrução do Mashiach, que não é minha, eu passei de graça aquilo que de graça eu recebi. Vocês dão um like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo. Valeu, pessoal! Que a paz do Eterno, que a paz do Altíssimo, a harmonia e a benevolência do Altíssimo esteja com todos, hoje e para todo sempre. Até o próximo vídeo. Shalom. Tchau, pessoal.